Olá, tudo bem? Então essa aula vai ser bem rápida, é uma sequência da aula 7. Eu quero só mostrar para você como que você vai calcular isso daqui, ó. Então, na aula 7, a gente criou essa planilha, toda essa planilha, é uma planilha de despesas, né, de casa. Então, nessa planilha, eu tenho aqui valores e o que foi pago e o que não foi pago. Aqui eu quero que a planilha me mostre o valor total de tudo que foi pago e o valor total de tudo que não foi pago. Então, para isso, nós iremos utilizar uma função chamada soma-se. Essa função ela só vai somar os valores se esses valores estiverem dentro dos meus critérios. Então, quais são os critérios? Os critérios são esses aqui, ó. Se foram pagos ou se não foram pagos. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Toda vez que for uma fórmula, que for uma função, nós já aprendemos isso, nós temos que começar com o igual. Então, eu vou digitar o igual. Aqui tanto faz ser em letra maiúscula ou em letra minúscula, tá? Tanto faz. Então, vou escrever soma-se e vou abrir o parênteses. Olha aqui, ó. Quando eu digito soma-se, o Excel me dá algumas sugestões. Então, se você também preferir, você pode clicar em cima. Por exemplo, aqui, ó, soma-se. Se eu der 2 cliques, ele já faz a fórmula aqui e já abre o parênteses para mim. Então, você pode fazer manual ou você pode dar 2 cliques. Então, aqui, quais são os critérios? Eu vou marcar aqui, ó, o status até a linha 23. Isso daqui não é regra, tá? Você pode colocar a quantidade de linhas que você quiser. Mas, como a gente fez na aula 7 até a linha 23, eu vou fazer aqui também até na linha 23. Levando em consideração do C4 até o C23, eu vou colocar um ponto e vírgula, tem que ser o ponto e vírgula, vou abrir aqui as aspas e vou colocar assim, ó, PG. E aqui eu fecho as aspas. Pronto. Então, o que eu falei para o Excel? Dentro desse intervalo C4 e C23, eu quero que soma somente o que tem PG. Aí, novamente, eu coloco o ponto e vírgula. E agora eu informo para o Excel o que ele deve somar. Eu quero que ele soma aqui, ó, do B4 até o B23. Olha aqui como que ficou a nossa fórmula. O que está faltando? Faltando então fechar o parênteses. Sempre, se você abrir um parênteses, sempre feche o parênteses. Se você na sua função aí abrir 5 parênteses, você tem que fechar 5 no final. Você deve fechar os 5, porque senão a sua fórmula ou a sua função estará errada. Então, recapitulando, ele vai somar somente o que tem o PG nesse intervalo C4, C23, e os valores que serão somados estarão dentro do B4 até o B23. Aqui eu vou pressionar o Enter e ele vai me trazer um valor de 875. Para ficar certinho aqui, contábil, eu vou selecionar os dois aqui, as duas células, vou vir aqui, ó, em página inicial, clico nesse dinheirinho aqui, ó, tá vendo? Formato de número de contabilização, para transformar em reais. Então vamos praticar novamente aqui no NPG. Eu vou fazer de novo, ó, igual, ele está nesse intervalo aqui, ó, C4 a C23, ponto e vírgula, abro aspas, não esqueça de abrir aspas, e vou colocar NPG. Fecho aspas. Agora ponto e vírgula de novo. Eu pego do B4 até o B23. Fecho parênteses e dou um Enter. Por que o Excel me retornou aqui um erro? Você sabe me dizer? Eu esqueci o principal aqui. O que é o principal? É a função. Então aqui no início eu tenho que colocar soma, se e abrir o parênteses. Agora a nossa fórmula está certa. Pressiono Enter. 839,90. Deixa eu apagar aqui. Vamos tirar a prova? Para você tirar a prova, vou selecionar somente os que estão pagos. Então, eu clico uma vez no 350, seguro a tecla Ctrl, que é essa tecla CTRL, clico na outra paga, na outra paga e na outra paga, sem soltar a tecla Ctrl. Dá uma observada aqui na barra de status. Então, pago 875. Dá uma observada na planilha, 875, então tá certo. Agora vamos pegar as não pagas. Então, sem segurar o Ctrl, eu clico no 110. Agora, segurando o Ctrl, eu clico no 580, no 59,90 e no 90. Observa a barra de status,
839,90. Observa aqui, 839,90. Então a nossa planilha ficou certinha. Essa função, então, ela vai servir muito para a gente. E nós poderíamos fazer diferente também. Deixa eu te mostrar outra forma de utilizar esse soma-se. Eu poderia estar utilizando essa fórmula somente para somar os valores acima de R$300. Então, ela é um pouco menor. Ela ficaria assim, ó, soma-se, abro parênteses. Aí eu pego diretamente a coluna que eu quero somar, que é essa daqui, ó, vou levar até o 23. Coloco ponto e vírgula, tem que abrir as aspas. E eu vou colocar assim, ó, maior que 300 e fecho as aspas. Depois fecho parênteses. Então, o que eu estou dizendo nessa fórmula? Eu quero que ele some todo esse intervalo, mas somente dos valores que são maiores que 300. Então, olha lá o que vai acontecer. 930. Deixa eu transformar em moeda aqui novamente. Vou pegar essas células aqui e colocar todas contábeis, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, só para a gente lembrar. Aqui são as que são maiores que 300. Eu posso criar outra fórmula assim, ó. Soma-se, pega o mesmo intervalo aqui, ó, ponto e vírgula, abro aspas, menor que 300, fecho aspas e fecho parênteses. Vou dar um Enter, ele vai me mostrar somente a soma de todos que são menores que 300. Eu poderia também fazer utilizando maior igual ou menor igual. Como seria? É um detalhe bem simples. Você faria assim, ó, soma-se, pega o intervalo novamente, ponto e vírgula, abro aspas. Eu posso colocar assim, ó, maior igual, ou você pode colocar menor igual. Ele vai trazer a soma de tudo que for menor que 300 ou igual a 300. Aqui nós não temos nada igual a 300. Mas nós poderíamos usar aqui, por exemplo, vamos colocar o 266. Ele vai somar tudo que for igual a 266, 266, e menor que 266. Então vou colocar aqui, ó, só para a gente lembrar, menor igual 266. Agora vamos tirar a prova. Maior que 300, vamos selecionar aqui só o que for maior que 300. Esse aqui é, acabou. Então aqui na barra de status, olha quanto que deu. 930. Então, fechou. 930. Menor que 300. Vamos pegar aqui, ó. Esse é menor, esse é menor, esse é menor, menor, menor e menor. Aqui. Olha aqui, ó. 784,90. Bateu? Bateu. E menor ou igual a 266? Esse aqui é menor, 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 igual, menor e menor. Olha na barra de status, 784,90. Então também fechou. Então tá aí uma grande dica. Você pode estar utilizando esse soma-se em várias planilhas. Aqui eu sei que eu paguei R$ 875 e falta pagar R$ 839,90. Se você quiser também preencher aqui, ó, vem no baldinho de tinta. Pode colocar aqui uma cor diferente. Vou colocar aqui esse ouro e vou selecionar o de baixo. Vou colocar aqui um cinza. Tá aí a nossa planilha. Uma dica aqui também, se você quiser, por exemplo, organizar a sua planilha colocando em ordem alfabética, eu vou selecionar a planilha toda. Eu vou pegar aqui no título nome da despesa, trazer até status e descer até a última linha. Aqui, ó, em dados, você vai ver que em dados tem isso aqui, ó, esse AZ com a setinha para baixo e o ZA com a setinha para baixo. Aqui é colocar em ordem crescente e ordem decrescente, ou seja, crescente é de A até Z, decrescente de Z até A. Se você vier direto aqui em um desses dois botões, ele vai considerar a primeira coluna, tá? Agora não, eu quero deixar em ordem crescente ou decrescente por valor, por essa coluna valor. Aí eu te aconselho clicar aqui direto nesse classificar. Vou dar um clique aqui só para te mostrar. No classificar, você vai escolher aqui, ó, vai classificar por. Aí aqui você coloca, ó, por valor. E aqui você pode escolher, ó, do menor para o maior ou do maior para o menor, ou seja, ordem crescente ou ordem decrescente. Vamos deixar em ordem crescente. Agora eu vou dar OK e você vai ver que ele vai deixar aqui, ó, por ordem crescente na coluna valor. Então ele vai começar
o valor menor até o valor maior. E por que você tem que selecionar a planilha toda? Porque se você não selecionar a planilha toda, pode ser que o Excel coloque em ordem alfabética aqui, ó, ordem crescente, somente a coluna valor. Aí ele vai mudar esses valores aqui e não vai trazer os respectivos valores aqui de cada linha. Por exemplo, ele poderia mudar aqui, mas deixar o celular, a conta de água, tudo na mesma sequência. Então, os valores do celular seriam modificados ou poderiam ser modificados. Por isso que eu te aconselho sempre selecionar a planilha toda para depois fazer. Olha aqui um outro exemplo. Eu vou desfazer, deixar como estava. Observa que conta de luz é 350. Então vou refazer aqui, ó. Tá vendo que ele colocou o 350 aqui embaixo e trouxe junto a conta de luz e também o status, que é o PG. Por isso que você deve selecionar a planilha toda. Se eu selecionar de novo aqui, ó, e vier diretamente nesse botão aqui, ó, nessa ferramenta classificar em ordem decrescente, né, de Z a A, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai considerar a primeira coluna, como eu disse antes. Então primeiro o P, depois o M, depois o I até a letra C. Se eu selecionar de novo e clicar nesse botão de ordem crescente, ele vai colocar de acordo com a primeira coluna. Então tá aí uma grande dica. Você pode usar o classificar aqui para você escolher qual coluna que vai ser crescente. Vamos fazer mais um exemplo aqui só para a gente finalizar. Se eu classificar por status, ele vai trazer aqui, ó, de A a Z, né, de ordem crescente. Então ele vai trazer primeiro o N para depois trazer o P. Ou seja, vai mostrar tudo que não foi pago para depois mostrar o que foi pago. Vou dar OK. Observa aqui, ó. Tá vendo? Então bem interessante essa função e muito utilizada no Excel. Fica aí mais uma aula para você, não deixa de praticar, tá? Se você não praticar, você nunca vai aprender, nunca vai memorizar. Então pratique aí 1, 2, 10 vezes, 20 vezes, de acordo com a sua capacidade de aprendizado. Se você achar que ainda não aprendeu, faça de novo, repita, porque essa repetição é o que vai fazer você memorizar, é o que vai fazer você gravar. E outra dica que eu dou é não repita somente hoje. Às vezes você faz hoje, amanhã você tenta fazer de novo, semana que vem você tenta novamente. Então faça essa repetição não somente no mesmo dia, mas semanalmente, mensalmente, com intervalos diferentes para que você realmente aprenda, tá bom? E se você não faz parte aí da nossa turma, vai lá no meu site, mais uma vez eu vou escrever aqui, ó, www.brunowaitech.com.br. Entra lá no site, faça parte aí das nossas turmas. Lá nós teremos vídeos diferentes, lá nós teremos aulas diferentes, teremos exercícios práticos, exercícios teóricos e você vai receber o seu certificado na conclusão de cada curso que você fizer, tá bom? Já tem pronto hoje Windows, Word e Excel, mas nós temos muitas novidades ainda, vamos trazer muitos cursos para você. Indica aí nossos cursos para os seus amigos e familiares e eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e até logo.